your trust in us and we'll be champions. Alô, alô. A origem do universo. A gente fala no Big Bang, a grande explosão, o nascimento das galáxias, das nebulosas. Nós citamos alguma coisa da sequência Fibonacci, do padrão geometria fractal, a partir da numerologia, Deus como grande matemático e o grande arquiteto do universo. Programa Filosofando, todas as quintas, agora às 18 horas. Já foi arrumado lá o... Ali você vê uma figura, a grande explosão, formação dos primeiros átomos, moléculas, galáxias, estrelas. O que a gente vê que é pouquíssimo, é apenas do vermelho ao violeta, é luz branca, dividida em 7 no arco-íris, num prisma. Abaixo infravermelho e em cima ultravioleta. Além de ondas de raio-x, ondas gama, ondas de rádio, de televisão, uma série de outras radiações e frequências. Tem esse aqui. Alô? Pronto. Só lembrando que isso aqui é um resumo do programa anterior que o Dr. Flávio está fazendo. Que a gente vai continuar depois a ler normalmente, após a gente chegar na parte que a gente parou da outra vez. Conversamos sobre aquelas fases, a fase da pré-história, dos dinossauros, o fim dos dinossauros com o grande asteroide, o surgimento do homem no quaternário. Alguns dizem que é no terciário, existe uma controvérsia quanto a esse aspecto. Vamos ver quem é que está ali. Jacinto, Rosineia Santos, Barbearia do Ney. Ô, Ney, valeu. Samuel Bressan, Alex Garcia Garopaba, Midorvino Crespim, Renato Gonçalves, José Paulo Serafim. Esse aí é o deputado. Foi deputado. O Beto está aqui do lado. Afonso Vieira, Janete Feltrin, Everaldo Chico Bento e Célio Zacarão. Lembrando que a RSU Garopaba é a filial Garopaba. Os 8 planetas, antigamente eram 9, Plutão foi rebaixado para planetoide. Alguns falam em 12, mas oficialmente não é aceito. Aí é Zecharia Sitchin e outras teorias. As estrelas, o desvio para vermelho, lembrando que quanto mais vermelho, maior a estrela, até formar uma supernova, que ao explodir vai dar origem a uma anã marrom ou uma estrela de nêutrons. E quasares, pulsares e vários outros corpos, cometas, asteroides, meteoritos. Meteoritos são os que caem na Terra, lembrando disso. Alguns meteoros caem, mas é bem mais raro. Por sinal, é o único que restou no museu lá no Rio de Janeiro, né? O Bendegó, o maior meteorito que caiu aqui no Brasil. Lembrando que eles estão na esperança de que talvez o fóssil da Luzia esteja preservado. Para quem não sabe, pessoal, Luzia ela foi o ser humano mais antigo da nossa região aqui. Então, aquilo ali seria uma perda muito grande. Então, só que eles estão na expectativa de que ele foi preservado pelo fato de que ele estava num cofre. Então, se os escombros que caíram sobre ele não foram suficientes para derrubar o cofre, talvez ele esteja seguro. E outras peças raras de dinossauro, também, né, fósseis raros de dinossauro, também estavam em situação parecida, em cofres. Então, há a expectativa de que algumas dessas relíquias, desses artefatos de importância histórica, sejam recuperados. Infelizmente, teve muita coisa que ela foi perdida. A coleção de invertebrados que tinha lá, de insetos,
que era uma coleção, muitos daqueles insetos eles foram como a base principal para o catalogamento de algumas espécies. Então é uma história perdida que a gente teve aí, não só na área de história, mas em diversas áreas do conhecimento. Infelizmente o descaso do poder público acabou levando a isso, né? Mas esperamos que isso não se repita, só que não tem o que falar, né? É algo irrecuperável. Vamos ser aqui coerentes. Não tem como recuperar aquilo que foi perdido no Museu Nacional. Aquela é uma história que foi perdida. E eu, quando criança, eu visitei. Fui com meu avô. Era um lugar bem bonito. Entre um dos meus planos para o futuro era visitar aquele museu. Só que, infelizmente, já era, né? Inclusive, tem umas campanhas de o pessoal, eles estão tentando preservar a memória do museu, recolhendo fotos de quem ter. E eu não sei o que eles vão fazer com essas fotos, provavelmente vão expor ou guardar em algum lugar, como uma lembrança do local, né? Lembrando que lá fora, quem vai aos museus lá fora, Estados Unidos e Europa, milionários incentivam dinheiro, a própria cobrança, eu não lembro se o Museu Nacional era cobrado o ingresso, mas é uma das formas de manter, além de esperar o dinheiro público. E as faculdades estão sucateadas, federais, né? Então como é que tu vai deixar nas mãos de uma faculdade federal quebrada, um estado que está quebrado, como o Rio de Janeiro? Realmente é uma grande perda. E fora que também, teve muitos pedidos de verba para botar aquele museu em dia. E há 14 anos atrás já avisavam que podia pegar fogo a qualquer momento. Sim, teve muitos pedidos. Inclusive é tipo uma tragédia anunciada isso. Já se previa que podia acontecer. Há muito tempo já tem sido feito pedidos para eles trazerem aquelas verbas. Pouco mais de 500 mil era o necessário por ano. Perto do que eles dão para político por aí, perto do que eles dão para show de artista por aí, isso é uma miséria, uma bagatela. Uma coisa que dava muito bem para ser bancado pelo poder, só que felizmente não foi, inclusive os pedidos eram todos arquivados. Os ministérios, os responsáveis, eles arquivaram todos os pedidos. Tá totalmente deixado. Então, mais medidas que elas barra um pouco do investimento na cultura, na educação e na saúde, e isso fica complicado. Então, eu penso que essas coisas deveriam ser uma das prioridades do nosso Ministério da Cultura. Eu penso que deveria ser feito um memorial, não reconstruir um prédio que ia levar muito dinheiro. Sim, faz um memorial, Fora que tem coisa ali que nem nas Torres Gêmeas. Tem coisa ali que não vai ter como recuperar, né? Tem coisa ali que é história simplesmente apagada da face da terra, coisa que não tem como recuperar. E lembrando que tem muita gente que não dá valor para museu, para cultura. Quando houve a guerra no Iraque, foi destruído. Isso tem a ver com o nosso tema. A origem na Suméria, muita coisa que tinha lá, até pilha de 3 mil anos, já existia pilha naquela época, por incrível que pareça. Pilhas de barro, mas eram pilhas. E o que os soldados da coalizão não destruíram, o Estado Islâmico destruiu depois. Então foi destruído até a origem, é o que a gente está conversando, a origem da humanidade, uma 6 mil anos para cá. Negligência completa com a história do nosso mundo, que não deveria ser feita assim. Que a primeira civilização que para mim ouviu falar foram os sumérios. Para mim esse é o ápice da ignorância, tu destruir algo que tem importância histórica. A primeira civilização, a civilização mais antiga. E fora que, se não me engano, teve algumas maravilhas do mundo antigo que elas também foram destruídas em... eu não lembro agora quais. De Alexandria. Teve a própria Biblioteca de Alexandria. O Colosso de Rhodes, foi destruído. Mas foi terremoto. Não foi um terremoto. Colosso de Rhodes, daí não teve o que fazer. Aliás, só sobrou as 3 pirâmides de Gizé. As pirâmides de Gizé, que as únicas que estão lá vivas, estão lá. Mas teve muita coisa histórica que se perdeu ao longo do tempo por causa dessa negligência. Então... a gente tem que voltar os nossos olhos e entender a importância que isso tinha. Eu vejo muita gente aí que simplesmente está nem aí para o museu, porque são pessoas que elas estão banhadas em ignorância. Porque aquilo é uma coisa muito importante. Estudando o passado, tu entende o hoje e quem sabe até tu pode promover o futuro. Sim, justamente. Nério Tomás Alves, boa tarde, Índio, boa noite. O Nério falando, e a história do Brasil já está apagada. De fato, isso ali foi o que perdeu ali. Quem anti-império tá batendo palmas. Né? Sim, inclusive eu vi uma coisa que eu fiquei indignado. Teve uma pessoa que provocado, teve muitas pessoas, eu vi pessoas comemorando a destruição daquele museu, porque ele foi, de acordo com essas pessoas... Porque tinha 200 anos. Que elas, a Catedral Notre Dame tem 800 anos. São pessoas que elas... Museu do a ignorância chegou ali e morreu.
pessoas que comemoravam o museu ter sido destruído, porque isso apagou o legado de escravidão do nosso império. Lá foi a escravidão e o 7 de setembro foi lá também. Isso. E Leopoldina, né? Só que isso não faz sentido, esse tipo de reclamação. Não é algo que a gente nem vai entrar no caso aqui, a gente vai até pegar qualquer dia para falar disso. Mas legado de escravidão, se a gente olhar por esse lado, muitas coisas que hoje em dia ela tem importância histórica, tu descarta elas porque elas são um legado de alguma desgraça. Na verdade, não, elas são importantes justamente para te saber o que se passou na época, para te não tornar a repetir. O Museu do Holocausto. Inclusive, eu tinha uma professora, Dona Nelma Sartor, se ela estiver nos ouvindo, ela mora aqui na Fumaça, a primeira coisa que ela me ensinou história, que eu nunca me esqueço: conhecendo o passado, a gente pode compreender o presente para talvez assim nos programarmos para melhorar no futuro que está por vir. Isso aí. A gente não tem como prever o futuro, é claro, mas a gente pode se preparar para ele e não tornar a repetir os erros do passado. Essa foi a primeira coisa que... O passado é aprendizagem e recordação, Sim. O presente é o que importa e o futuro é programação. Inclusive a Dona Nelma é bem conhecida aí, os alunos adoram ela, sempre adoravam ela. Eu gostava das aulas dela. E às vezes a gente não conversava só sobre história, né, sobre diversos assuntos, né? Mas era bem interessante. Isso é uma coisa que eu nunca me esqueço, que ela me ensinou. E não tem problema de eu citar nomes, porque é uma coisa boa, né? Que ela me ensinou e que até hoje eu nunca me esqueço. Falando nisso, um abraço lá pra Dona Nelma. Nem a música clássica, né? Hoje Sim. tu vê a má qualidade, cada vez pior da música. E eles ainda põem só toca top. Eu poria só toca porcaria. Porque onde é que tem top, né? Porque tem uma justificativa que eles usam em relação à música. Música, independente de música, ela é cultura. Tá, beleza. Qualquer tipo de música, de fato, ela pode ser considerada cultura. Só que o simples fato de algo ser cultura não significa que seja necessariamente bom. Porque vamos ver, se a gente vai lá no Oriente, em muitos lugares de lá é cultura tu salpicar a mulher com ácido sulfúrico, ou com algum ácido, quando ela sai da linha. É um machismo que... O machismo é a cultura nesses lugares. Isso tá certo? Não, isso tá errado. Então, só porque algo é considerado cultura, isso não livra de críticas. Então, tudo é questionável. Tem lugares que existe canibalismo. Sim. E é certo isso, não? Para eles é. Para eles é. Só que não significa necessariamente que seja algo adequado. Nazareno Fernandes é o irmão do Beto. Isso. Então, Camuffish. Afonso Vieira. Célia Zacaron, Silvana Ranger. Silvana Ranger. Gilmar Silva. Sônia Fogaça. Vanessa Pereira. José Luiz Sobrinho. Janete Maria Feltrin. Dizil pro vermelho, ali também representado. O azul seria as estrelas menores, o vermelho as estrelas mais antigas. A expansão do limite do universo. O Big Bang, atualmente ele está em expansão. Alguns dizem que vai haver um Big Crunch, uma contração, mas... O efeito mola, né, que a gente falou no outro programa. Mas, inclusive, por enquanto, matéria escura e energia escura é expansão. Inclusive, é até um tema que é abordado na termodinâmica, algo parecido. A gente falou, vocês dão uma olhada lá no vídeo, que a gente não vai repetir, porque a gente ficou o programa toda outra vez falando isso. Então, se a gente repetir, a gente vai ficar no mesmo assunto que da outra semana. A gente falou disso. Só claro, vocês estão livres para participar. Se tiver alguma dúvida e tudo mais, a gente vai responder aqui. Formação dos universos. Aí é o warp, microwave, as ondas de fundo através de microondas foram os primeiros minutos, primeiros anos os primeiros 300, deixa eu ver, 400 mil anos da grande explosão do nosso superuniverso. Abraço para Vanessa. Tá. Energia, velocidade da luz, massa, velocidade da luz ao quadrado, a forma do Einstein. Hoje qualquer um conhece, mas ele demorou para chegar a essa fórmula. Foi com duas conversas não, tipo, para chegar a essas formas, a gente vê assim essas formas bonitinhas, a gente pensa, ele só pegou umas letrinhas ali. A2 igual a B2 mais C2, teorema de Pitágoras. Só pegou umas letrinhas ali e fez isso aí, coisa mais fácil. Não é fácil não. Eu falo isso porque eu tô na área da engenharia química. Então... tudo hoje eu estava vendo, tudo tem o 3, o 6 e o 9. Qualquer coisa no universo tem o 3, 6 e 9. E isso o Tesla foi grandioso.
Teoria das cordas. Então tem várias teorias. Paramos aqui, lembrando, tá? Essa parte a gente não falou, então a gente vai continuar daqui hoje. Até agora foi só um resumo. Tem várias teorias que falam sobre a nossa possível origem. Então, tem alguns que dizem que nosso é o 7º superuniverso, teriam 6 anteriores. Livro de Urântia, se você quiser se aprofundar. Pela astrofísica, tem a teoria das cordas, supersimetria, teoria das branas, multiverso, universos paralelos, uma série de coisas fantásticas. Energia escura, matéria escura. Então, o que são cordas? Se você lembrar Pitágoras, ele falava a música das esferas. E o cara estava certo 500 anos antes de Jesus. 300 a 400 anos antes de Jesus. A música das esferas. Então, ele diz que as matérias, elas são convertidas em partículas e ondas. E elas se comportam tanto quanto partícula como onda. Aquele efeito, experiência dupla fenda que já tem 300 anos, né? Do Young, Thomas Young. Então, dependendo do observador, ela vai se comportar como partícula ou onda. E a menor parte dessa... E a onda é a vibração. Tem a amplitude e a frequência. E chega uma hora que ela se torna finíssima, como se fosse uma corda de piano, só que invisível. Por isso que ele chama supercordas. E ela vibra, então cada... Eu não lembro do hidrogênio agora, mas é o hidrogênio, 300 MHz. É por aí, 290 a 300 MHz. Não lembro agora. Seria a frequência base do universo. O hidrogênio é o número 1, tem um próton e um elétron. Depois vem o hélio, depois vem o lítio e depois vem tudo o resto. Então essa é a teoria das cordas em resumo. São cordas invisíveis. É que nem quando a gente fala no cordão prateado, cordão de ouro, se falar nos nossos corpos etéricos, sutis, então são coisas sutis. É uma proposta que considera que constituintes fundamentais da matéria não são partículas, mas ondas que, no formato de cordas. E todas enroladas, tipo DNA dentro da célula. Tanto que se fala em dimensões escondidas, dimensões dentro de dimensões ocultas. E se tu pegar o nosso planeta, ele é um grande imã, tem o Polo Sul e o Polo Norte, isso aí todo mundo já ouviu falar, e em volta... Assim como o ímã tem as passagens das partículas de um polo para o outro, a nossa Terra também tem a sua magnetosfera. Tu ia comentar alguma coisa? E isso aí, qual é a importância disso? Uma das importâncias é que aqueles ventos solares, quando o Sol emite aqueles plasma de energia, ele ajuda a contrabalançar esses ventos solares. Eles poderiam atingir diretamente, e isso que ele já interfere nos nossos satélites, comunicações, às vezes dá apagões, mas seria bem pior se não tivesse esse geomagnetismo aí. E um cara que se aprofundou nisso foi o Tesla. Ele falou que usando esse geomagnetismo com aquelas torres tipo Wycliffe, que é tipo essas que a gente tem de celular hoje em dia. Ele já antecipou em 1920 para captar a energia da Terra. E ele punha várias lâmpadas, algumas dezenas de metros, e conseguia acendê-las à distância, sem fio, sem nada. Ele já dizia, não, pode transmitir, não precisa fio, não precisa poste. Ele foi um grande... Pena que não foi seguido nessa parte ainda. Hoje você vê vídeos no YouTube sobre energia, máquinas de energia direta. Ela mesma vai produzindo energia direta através do eletromagnetismo. Que é o antigo motor, primo motor, que chama. Motor contínuo, né, de energia contínua. Que é uma outra coisa que nós vamos comentar no... Inclusive tem muitas tecnologias hoje que elas trabalham com esse tipo de gerar energia para Tesla, acho que já gerar energia, nem sempre energia magnética, claro que isso é um caso, mas também tem às vezes pela própria energia térmica. Tu gera energia para um grupo, tu gera energia elétrica e ao mesmo tempo tu banca toda a energia da tua estrutura. Então é muito comum isso. Tem grandes instalações, quando se trabalha com caldeiras muito grandes, por exemplo. Itaipu já usa isso. Isso. E o que eles fazem? Eles geram uma energia muito grande, que eles provêm para uma grande quantidade de residências, para cidades e tudo mais, e ao mesmo tempo eles geram uma quantidade de energia muito grande que mantém toda a estrutura funcionando com aquela própria energia. Então gera energia para a própria estrutura funcionar e gera energia também para outras residências.
Que nem tu ter o teu carro elétrico e passar dele para tua casa e da casa para E ao ele mesmo também. tempo tu conseguir E usar energia solar também Isso. para complementar. Lembrando que esse aqui é um exemplo de campo magnético. Esse assunto, muita gente tem interesse. A parte, eu não posso dizer, dar um livro especificamente que fala de uma linguagem mais comum. Uma linguagem mais comum desse tema. Porém, quem tem interesse e quiser se aprofundar, eu recomendo livros de Física 3. Geralmente Física 3 ou livros que trabalham com... Na verdade, o livro já fala de eletromagnetismo. Esse assunto de magnética, essas coisas, vai ser encontrados em livros que falam justamente sobre eletromagnetismo, magnetismo, essas coisas. Nas faculdades, Ampere, no meu caso, na faculdade, esse seria, né, é algo equivalente à Física 3 do passado. Não sei se em outras eram assim, mas na que eu fiz é assim. Então, esse assunto de campo magnético, essas coisas, é muito comum se encontrar em livros que falam sobre livros de física na seção de eletromagnetismo e campos magnéticos. Então, é algo bem fácil de encontrar, quem tem interesse. Campos elétricos e magnéticos e eletromagnetismo são os assuntos que geralmente eles têm a ver com essa questão. Eu sugiro o Tesla e sugiro também o Michio Kaku. Sim, porque eles são uma linguagem mais literária, assim, não é uma linguagem tão técnica, né? Hoje a linguagem técnica, se vai pegar esse assunto, a gente vai ver que é muitas fórmulas, física do futuro, física do impossível, então tem universos paralelos, tem vários livros interessantes. E tem esses livros específicos, o Dr. Flávio ele pode recomendar melhor esses livros que eles falam de uma linguagem mais comum. Os livros mais eu conheço mais os livros mais técnicos As grandes invenções do Nikola Tesla. Sim, eu conheço os livros mais técnicos porque a gente aprende a trabalhar com isso, com esses livros mais técnicos, né, com fórmula, essas coisas. Inclusive a questão de semicondutores, essas coisas, tem muito conceito de magnetismo, essas coisas. Própria química tem conceito de ferromagnetismo dentro do nosso tema, dentro da nossa área, né, que também é bem interessante. E um detalhe, né, uma coisa para o futuro que poderia tornar os materiais mais resistentes é magnetizar os átomos. Inclusive, porque teoricamente falando, um átomo magnetizado ele se tornaria mais resistente. O íon tu tá falando, né? Essa área de magnetismo, nesse sentido, ela pode ser promissora, porque se achar uma forma de fazer isso em escala, muitos materiais que até então eles são menos resistentes, eles podem ficar mais resistentes. Isso vai ser útil de diversas formas no nosso cotidiano. Outra área que exemplo, toca-disco antigo, cristal piezoelétrico, relógios de quartzo. Até para evitar a corrosão. O DVD, o CD, o próprio laser, tudo se originou desses princípios aí. É bem interessante. Lembramos que o ímã é uma pedra, originalmente era uma pedra, magnetita, né? Sim. Que eles descobriram que atraía ou repelia, que se pesada, fosse positivo com positivo ou positivo com negativo. Eu tinha uma pedra de magnetita, ela é pesadíssima, é tipo tu segurando realmente um pedaço de ferro, tu sente. Ela é uma pedra, só que seria que você estivesse segurando um pedaço de ferro. E é bem bonita a pedra. Eu pelo menos eu gosto, acho ela. E lembrando que no nosso campo humano, nós temos o lado direito, que é positivo, e o lado esquerdo, que é negativo. Lembra do Yang e do Yin? E internamente é negativo e externamente é positivo. Os órgãos internos são negativos. Então fica a dica. Pessoal que tem interesse na parte de magnetismo, vocês vão achar isso de uma linguagem mais técnica. Vocês vão encontrar em livros de física e alguma linguagem um pouco mais comum nos livros que o Dr. Flávio recomendou. Então é interessante a gente dar uma olhada nos dois, porque tem algumas coisas no livro de física que ela não é tão difícil de entender, mas que em alguns livros, talvez os livros do... O Tal da Física é um livro bom. Ele fala, né, como a física foi evoluindo. Sim, tem inclusive um livro de física, eu vou trazer como recomendação qualquer dia. O meu professor me passou um nome, na época, meu professor de física, eu tenho que pegar com ele de novo. Eu até anotei em algum lugar, mas é mais fácil eu entrar em contato com ele. Entrar em contato com ele e perguntar, porque nesse livro a linguagem dele é mais comum, porque ele explica detalhadamente, sem apresentar aquelas fórmulas complicadas. Então ele explica o funcionamento físico. E um desses temas que ele explica é o magnetismo, que é muito interessante, muito interessante. Inclusive, Dr. Flávio, uma curiosidade que foi por causa do magnetismo que eu acabei culminando na engenharia química. Só que, de que forma isso? Quando eu era pequeno eu gostava muito de ler essas coisas, né? E
E além de ler, eu Tu também já deve ter sido muita TV. alquimista, né? Gosta de sacapô. Eu gostava de ler e tudo mais. E uma vez eu me deparei com um personagem da ficção, que todo mundo conhece, dos X-Men, o Magneto. E por algum motivo eu fiquei muito interessado naquilo. Eu falei, como assim Magneto? O cara é um imã, alguma coisa assim. E daí eu fiz a primeira pergunta. Tá, o personagem ele pode voar. Tem um chinês que acende lâmpada com a boca, usando... o personagem... E daí eu pensei comigo, o personagem, o Magneto, dos X-Men, o principal vilão dos X-Men, ele pode voar. Só que ele controla o magnetismo. De que forma, controlando o magnetismo, isso possibilita que ele voa? Foi aí que eu comecei a ter essa ideia de querer saber como tudo funciona. Antigravitação. E no caso do Magneto é o seguinte, ele tem controle sobre os próprios átomos dele. Então ele consegue fazer com que os átomos dele repilam, exerçam, na verdade, né, um efeito Essa é a de explicação para levitação. Se você já ouviu falar, fulano levitava. São José do Cupertino, Teresa d'Ávila, Santa Maria de Ágreda, tem alguns personagens que levitavam. Jesus levitou sobre a água. E como é que eles fazem isso? Negativo com negativo. Sim, eles têm controle sobre, teoricamente, como é que tu consegue voar se tu controlasse o magnetismo. Tu poderia fazer com que os teus pé átomos... positivo chega negativo, ou o contrário, ou não é ar. agora. Funciona com ar. E aí no tu caso, transforma, fica negativo e repele. Isso. É possível fazer. Nesse caso, o que E assim explica o disco voador também, a antigravitação. Sim. O maglev, o trem magnético. Os semicondutores também. Semicondutores. Assim. E como é que funciona? O átomo do objeto que está a levitar, nesse caso era o personagem Magneto, ele exerce uma força de repulsão, os átomos dos pés dele, com os próprios átomos do chão e do ar. E isso possibilita que afaste, porque eles não podem se juntar. Quando eu tenho positivo com negativo, positivo com positivo, aliás, eles se repelem. Quando eu tenho... E negativo com negativo também. Isso, positivo com positivo, negativo com negativo, eles se repelem. Então, essa repulsão, que é um termo muito comum, a repulsão possibilita que o objeto em questão ele voe. Porque o que acontece? Os átomos do objeto, eles vão estar repudiando os átomos quando do ar tenta encostar dois ímãs e ele chega a pular, né? Pode ver, você faça um teste aí. Você pega 2 ímãs e você bota os dois na parte que eles grudam na geladeira. O ímã ele tem uma parte que gruda e uma parte que não gruda. Pega a parte que gruda de um ímã e a parte que gruda de outro ímã. Vocês tentam juntar os dois. Vocês vão ver que eles não se juntam. Por quê? Porque ali são ou é positivo com positivo ou negativo com negativo. É a repulsão, a famosa repulsão. Isso acontece em caráter atômico também com a gente. Então, quanto mais, inclusive um conceito, a tal das gorduras trans, ela tem muito a ver com a tal da repulsão e atração. Porque o que acontece? Nas gorduras trans, tu tem átomos de uma substância que eles estão... E o normal na natureza é o cis, né? Isso, o cis é o que eles estão... É o correto, o trans é o... O cis, os átomos cis. O que é uma gordura cis? Que é a gordura adequada. Ela é uma gordura que o nosso corpo ele pode metabolizar melhor. Por quê? Porque se você vai ver a estrutura química dele, você vai ver que tem um radical, que a gente chama um carboninho com H ali, na mesma reta que outro. E o que acontece? Como eles estão muito próximos, eles se repelem. Já na gordura trans, a tal da margarina, que é muito comum, né? O Dr. Flávio pode confirmar. O que acontece? Os meus radicais, eles estão em posições diferentes da minha molécula. O que acontece? Eles não têm a força da repulsão ali. Então, o que acontece? Como eles estão muito longe, eles ficam mais resistentes, porque eles estão mais firmes, já que eles não vão estar um repudiando o outro. E o que acontece? Quando o corpo vai querer agir sobre ele, ele tem mais dificuldade em quebrar, porque ela está mais firme, mais forte. E tem a ver com hidrofílico e hidrofóbico, isso aí ou não? E hidrofílico e hidrofóbico ele tem a ver com a afinidade que uma substância tem com a água. Então, um exemplo disso é a teia de aranha. A teia de aranha ela é uma proteína e ela tem um lado dela que... É tipo queratina? Não sei dizer. Eu só sei que a teia de aranha ela tem meio que dois lados. A molécula da teia de aranha ela é bem complexa. E é uma proteína bem complexa. E ela tem um lado hidrofílico e hidrofóbico. Então, um lado dela tem maior afinidade com água e o outro nem tanto. Por isso que a gente vê às vezes a água só em um lado, e no outro ela não fica ali da teia de aranha. Pode ver, teia de aranha com água caindo, a gente não vê, passa a mão em cima, ela não fica tão molhada de um lado como fica de outro.
Vamos ver o que segue ali. Dinâmica terrestre deriva dos continentes e expansão oceânica. Se fala da Pangeia, que é o planeta original, os continentes estavam todos juntos num só. Depois separou a placa eurasiana com a placa americana. Cristiano Melo, Gilberto Efraim, Juscelin Felipe, Zulamar Rita, Marcel Alves Rocha e Alain Jones. Então a Pangeia, teve até um seriado há um tempo atrás, é a época lá dos dinossauros. Os continentes eram todos juntos. E isso explica até porque tem mamíferos parecidos na Ásia e aqui na América. Depois ele separou a placa euroasiática e a placa americana. Aí entra uma coisa que não é aceita oficialmente, que seria a Lemúria no Pacífico e a Atlântida no Oceano Atlântico. Continentes perdidos que não são aceitos. O Platão já falava, alguns historiadores falavam. E uma civilização altamente desenvolvida há 15 mil anos atrás, ou até mais. Mas não é aceita oficialmente. E aí porque se tu vê no mapa, no Atlas, tu vai ver que a América se encaixa certinho com a Europa e com ali já entra no outro tema. Passa para esse direto. Aqui entra outro tema, aqui entra a psicologia transpessoal. O que é psicologia transpessoal? Volta lá naquele outro lá. É o que está além do teu aspecto biográfico. O biográfico é do nascimento ao túmulo, do nascimento à morte. E o que está além disso, dentro da barriga da mãe, ou mesmo antes, e após a morte, o desencarne, estaria no que se chama o transpessoal, além do pessoal. Então, o Stans Grof, ele e a mulher dele, vieram da Europa. São russos, se não me engano. Não, são tchecos. Vieram para os Estados Unidos e começaram a pesquisar. Eles trabalhavam na década de 50, entrando na tua área. Eles pesquisavam LSD, mescalina e como poderia usar para entender as doenças mentais ou até como tratamento psicodélico, eles falavam. E foi divulgado muito o LSD na época. Hoje é a ayahuasca e outras, na época era o LSD. E depois ele desenvolveu um método próprio que usava a respiração holotrópica, uma respiração mais rápida, profunda, sons e tapando os olhos para tentar fazer a pessoa ter essa experiência mística. Lembrando que também é utilizado para esses fins o chá de cogumelos. O chá de cogumelos psilocybe mexicano. O chá de cogumelos, ele, em geral, ele é considerado saudável, uma quantidade pequena. Mas tem risco de quando tem muito desses fungos... Que mata é a Amanita muscaria, né? A Amanita muscaria nem tanto. Não, falóide. A Amanita muscaria, os casos de mortes registrados com ele são bem poucos. Falóide. Ele só deixa a pessoa doida. Ele tem um efeito psicoativo. Ele é tóxico nesse sentido, né? Mas não no sentido de mortal. Os cogumelos que geralmente mais matam são aqueles, os anjos da morte, que eles chamam, que são uns brancos. O problema é esse, né? Muita gente pega um cogumelo branco, por isso que os nossos pais sempre falam, cuidado com os cogumelos. E de fato porque não, é difícil um leigo como a gente saber qual cogumelo é bom e qual não é. Então... Confunde com champignon. Sim. E é engraçado o seguinte, quando se fala... parecido com champignon, então. Em cogumelos, nem todos, esse eu acho que não, mas tem muitos dessa mesma família do Anjo da Morte que eles não são mortais. Mas qual é interessante? Tem muitas famílias de cogumelos que tem na mesma família uma substância que ela é neutra, que ela não faz nada, que é só amarga. Uma substância que ela é comestível, que ela tem um gosto bom. Uma substância que é psicoativa, que ela deixa a pessoa doidona. E uma substância mortal. Então, por isso que cogumelo é uma coisa muito complicada, porque na mesma família tu pode ter tanto vida como morte, né? Você já deve ter ouvido falar em serotonina. Essas substâncias, elas quimicamente são parecidas com a serotonina. Então elas atuam, tanto o LSD, o ayahuasca e as anfetaminas são fórmulas parecidas com a... E aí, como o pessoal começou a se viciar, começou a ver casos e começou a ser proibido pelo DEA, que é o Drug Enforcement Administration, a Administração sobre Drogas, eles começaram a proibir. Atualmente eles usam apenas o DMT, que é dimetiltriptamina, que tem no peixe-boi, tem na própria ayahuasca, é uma substância que eles chamam a molécula de Deus, porque tem no mineral, no vegetal, no animal, em várias coisas encontradas.
E tanto o EV, quanto o intramuscular, quanto o via oral. O que mais? E aí ele começou a usar, desenvolver a sua nova técnica. A matriz perina, a básica 1, MPB1, o MBP, para não misturar com a música, é dentro da placenta. Então eles falam, se você lembrar a psicanálise, o Freud, a Ana Freud, eles falavam que existia o útero bom e o útero ruim. Uma gravidez tranquila, oceânica, aqueles estados oceânicos, xamanísticos, e uma gravidez tumultuosa. Adelina Marinheiro. Então, geralmente, está tudo tranquilo. O feto está dentro d'água, 7, 9 meses dentro d'água. Desde a fecundação até o parto, a etapa mais bela. Existe uma simbiose entre a mãe e o filho, de onde o filho tem proteção, alimento, só escuta o barulho do coração, dos intestinos. Mas se a mãe usar álcool, droga, cigarro, qualquer outra coisa, vai acabar perturbando, porque vai através do sangue chegar no feto. Essa é a matriz básica 2. A 1. A 2 é a opressão cósea, quando começam as contrações. A etapa mais difícil, que depende de como foi o parto, e ansioso o time, não se relaciona bem com o seu entorno. Aqui vamos abrir um parênteses. Tem um filósofo, não lembro qual é, depois se tu lembrar tu diz, que falava na tabula rasa. A criança nasce tabula rasa. Isso é a maior mentira. Tá, mas tu lembra o nome do cara? É o John Locke. Isso é uma mentira por quê? Porque através de regressão, seja por música, por terapia holotrófica, uso de droga alucinógena ou hipnose, tu consegue acessar quando tu estava dentro do útero da tua mãe. E mesmo antes. Existem regressões até antes disso. Até outras existências. Então isso aí mostra que ninguém nasce tabula rasa. Pelo contrário, tu traz o que tu fez de bom, de ruim, na tua última existência. John Locke se opõe ao Descartes. Então, geralmente é tudo tranquilo. Tu está ali, está protegido. Proteção. Tem bastante líquido para proteger contra choques. A matriz 3, a luta entre a morte e o renascimento. Essa etapa caracteriza crianças ansiosas, sofrem de asfixia. Essa aí é uma das explicações para casos de asma, aquelas asma psicológicas. A criança está nervosa, tem asma. Geralmente até 12 anos ela acaba se resolvendo por si mesma. E através de uma terapia regressiva descobre que ela teve um trabalho de parto, foi demorado, foi angustioso. Alguns casos de claustrofobia são explicados por essa matriz básica perinatal. O tempo parto passado é 40 semanas, 37 a 40 semanas em média. Lembrando que a ontogênese repete a filogênese. O desenvolvimento de cada ser repete todas aquelas fases lá, desde a ameba até chegar ao humano propriamente dito. Comprovando a evolução. Para quem duvida da evolução, estuda a embriogênese. Então, para não a questão religiosa, estuda a embriogênese, tu vai ver que tem alguns seres que nascem com brancas, arcos branquiais, alguns seres nascem com os olhos do lado, as orelhas aqui embaixo, implantada abaixo, até um... Hã? Não, que elas nascem antes do tempo. E se tu analisar o feto, ele tem os olhos do lado, depois que ele vem para frente. As orelhas começam embaixo, depois sobem. Então, várias... É porque nasceu antes do tempo, né? Nasce sem unha, muitas vezes. E aí uma pergunta, doutor. Como é que funcionam as malformações congênitas? Que muitas vezes pode ser cromossômica ou genética. São chamados, às vezes, de mutações, né? Na pessoa, as malformações congênitas. Pode ser no cromossoma, que são 24. 24, né? Isso. Ou... Não, 48. Não, 48. 24 que em cada óvulo espermatozoide. Ou nos genes, que os genes são partes dos cromossomos. Lembrando, pessoal, essa malformação congênita que eu falo são as pessoas que elas são tidas, aquelas famosas aberrações que eles falam, né? Pessoas que às vezes nascem com um excesso de... Quem assiste o House, quem assiste o Doutor do Bem, esse The Good Doctor, passou onde nós vimos das duas gêmeas que eram ligadas pela cabeça. Hoje passou... Hoje eu estava assistindo... Neurofibromatoose, por exemplo, é uma formação congênita, né? Outra com o coração aqui a nível um pouco acima do umbigo, coração, ectopia de coração. Então tem coisas bem... E uma pergunta, a síndrome da velhice precoce, ela é uma malformação congênita? É congênita, mas não lembro o gene agora. É um caso bem raro mesmo.
Ela, geralmente, para quem não sabe... a ictiose congênita, que parece que tem pele de peixe. Sim. Essa eu já ouvi falar também. Essa síndrome da... A doença do elefante, a neurofibromatose. A síndrome que eu falei, da síndrome da velhice precoce, basicamente são crianças que elas não passam 12 anos, porque elas já nascem velhas. Elas nascem com um fator de velhice. É um problema ali nos telômeros ali, que os telômeros controlam se tu vai ter 70 anos, 80, 90, 100, 120. Então, extremidade do DNA. Novamente, isso cai naquela questão, né? Tudo é química da nossa vida, da nossa morte. É química. Porque essas alterações, elas são alterações em caráter molecular e atômico, que acabam se refletindo na questão dos cromossomos, células, porque é tudo feito de átomos, né? E aí por diante. Por isso que é sempre... Por que eu digo que o grande milagre é a vida? Porque se tu lê, o oxigênio ele dá vida, mas ele pode matar. Então a mesma substância que dá vida é ele que mata, matar. Na verdade, né? Com o tempo... Ou a falta ou o excesso. Os dois com o tempo, o oxigênio ele começa a atacar, começa a corroer o nosso corpo, e porque a gente vai esgastando... Aí entra algumas polêmicas, terapia com ozônio, isso é uma coisa bem recente. Sim, eu acho meio esquisito uma terapia com oxigênio, com ozônio, né? Que é o O3, né? O oxigênio é O2 e o ozônio é O3. Isso. Porque o ozônio ele é encontrado na estratosfera. Uhum. Será que aqui embaixo ele tem alguma função? Aí tu que teria que responder, né? Às vezes ele é usado em algumas reações químicas específicas. Eu posso... A câmara hiperbárica eu sei que é usada. Eu vi uma reação, eu tinha uma reação, agora eu não estou lembrado qual é. Ela não é tão comum assim, mas muitas vezes ela não é tão comum de se aprender no ensino médio, mas ela é utilizada na indústria, ela usa o ozônio, o O3, nela. Eu posso trazer na próximo programa para dizer qual é essa reação específica. Porque o pessoal tem essa tendência, né? Então ele está na área da química e deveria saber tudo. Não é bem assim. A gente não conhece todas as reações do mundo. A gente não conhece a função de todas as substâncias do mundo, né? Então, da mesma forma que o Dr. Flávio não conhece todas as doenças. Na faculdade, professor, isso que já faz 30 anos, no ano que vem. Eles já diziam, 10 para Deus que criou tudo. 9 para o Guyton e para o outro lá que fizeram os livros. Que esses são pós-doutorado. 8 para o professor, e o máximo que vocês vão conseguir é 7. Não adianta. Aí eles brincavam, 10 só para Deus. Sim. Não sei se tu tem um professor assim, não tem? Leva na brincadeira. Tem. Ainda mais esse mundo de química e medicina, que é algo muito complexo, então não tem como tu saber tudo. A menos que tu seja o Dr. House, só que o Dr. House ele não existe, então... Um dos grandes mistérios é o combustão humana espontânea. Sim. Uma pessoa se decompõe, fica as extremidades dos dedos, dos pés, em questão de minutos, e não tem explicação ainda. Sim. Eu tenho a impressão que está alguma coisa na horta molecular, alguma coisa tem uma outra... Deve ter a ver com nitrogênio e com oxigênio. Outra coisa ainda que a gente sabe que acontece, mas que a gente não sabe por quê, é aquela doença que a pessoa produz cerveja, álcool no próprio organismo. Por que a gente não explode? Porque tem os antioxidantes. Se não tem os antioxidantes, a gente não vive. Não tem como. Essa doença que acontece, a pessoa não pode comer nenhum carboidrato, porque senão ela fica bêbada. Teve um caso de uma mulher que ela foi presa bêbada, embriagada, só que ela não bebia. Como é que ela estava bêbada? Só o Dr. House para resolver. Como é que ela estava bêbada? Foi constatado depois que ela tinha uma doença rara que aumentou o número do fungo Saccharomyces no organismo dela. A gente sabe que essa doença ocorre devido ao aumento na produção da cerveja e do vinho. A gente sabe que acontece o aumento desses fungos, mas por que acontece? Até agora é algo que não se sabe direito, então é algo que está em pesquisa. Fora que é uma doença muito rara, né? Combustão humana espontânea é raríssima também. Então a matriz básica é 1, 2, 3, 4. A 4 já é o nascimento. A 3 é quando está passando pelo canal vaginal. No caso da cesariana seria aí não seria ativa, seria passiva. Há uma velha discussão, cesariana para normal. Então, uma das coisas que eu vejo atualmente é que as crianças estão cada vez com a cabeça maior, e aí entra até teorias que tem gente de fora vindo, e até eles se tornarem humanos, eles acabam nascendo com as cabeças grandes. Lembra que os ETs têm cabeça grande. Então é complicado para a mulher ter parto normal hoje em dia. E é tudo com 3,5 kg para cima. Aproveitando a deixa para falar, a gente sabe que a água ela é muito importante, né, para o nosso organismo, mas não exagerem, tá? O que o ser humano pode tolerar no máximo é 6 litros da água por dia. Na verdade, 3, 4 litros.
Se ele tomar 6 litros, ele provavelmente ele já começa a inundar o canal do cérebro com água. Então, como se diz, até água em excesso faz mal, e faz mesmo. Então, existe, é claro que inclusive é mais engraçado porque a água, a hidrocefalia, excesso de água. A água ela tem maior ela tem maior capacidade de o excesso dela é mais a água é uma substância que pode não parecer, mas ela é mais mortífera do que laranja, porque para te morrer pelo excesso de água, morte instantânea é 6 litros. Aproximadamente, passou de 6 litros, na verdade. Passado de 6 litros é morte instantânea de água, por causa do inundamento do cérebro. Mas a laranja, para te poder morrer de morte instantânea com laranja, tem que consumir 11.000 laranjas. Aquela grávida caiu no rio e conseguiram salvar ela e o nenê. Eu não lembro quanto tempo ela ficou debaixo d'água. E aí varia de pessoa para pessoa. Sim, que tu vai tomar um monte de água. Foi que lá é uma coisa meio à parte, né? Porque aí ela depende não estaria... se é água de mar ou se é água doce. Só que lá ela não estaria só ingerindo, né? Isso é até estranho, porque ela, além de ingerir, ela estaria entrando por todos os orifícios do organismo dela. A não ser que a glote feche, mas esse fechar tu não respira também. Então isso, se você quer morrer comendo laranja... Você pergunta, por que o neném não se afoga? Porque a glote está fechada. Ele só vai abrir quando ele nasce. O primeiro ar... Aí ele abre, porque até ali ele está respirando pelo cordão umbilical. Tá, então, voltando, fica aí a dica. Se você não quer morrer por consumir laranja, então você pode consumir só 10.999, tá? Não consuma de 11.000 que você vai morrer instantaneamente. Lembrando que isso é envenenamento por vitamina C que ele causa. Mas acima de 10 dá diarreia. Sim, é por isso que eu digo, isso é uma previsão que foi feita. É impossível alguém morrer comendo laranja, mas não é impossível alguém morrer tomando água. Se você comer um cacho de banana, você aumenta o teu triglicerídeo. Sim, embora a banana, se não me engano, tu precisa ingerir menos banana para morrer do que laranja. Tu vai ter cãibra, 400 e poucas bananas. Se tu ingerir, não sei agora no número certo, 417 eu acho, de 17 a 430 já é perigoso. O café também é perigoso, né? Porque ele se tomar... Mas isso aí em qual período de tempo? Um período de 24 horas. Tu não come mais que 30. Sim, justamente. Por isso que eu falo. A mesma coisa, laranja, na verdade, no período a gente não passa de 10, eu acho, no período de 24 horas. Mas... Uma laranja é 80 miligramas de vitamina C também. Isso. No máximo. E por isso que isso leva a crer o quê? Que a vitamina C é saudável? Porque tu precisa de uma quantidade muito alta mesmo dela para te morrer envenenado por vitamina C. Então ela é uma das coisas que neutraliza o OH, que é a hidroxila, que é um dos piores radicais para destruir membrana e causar arteriosclerose, diabetes e outras coisas. Só que ainda assim tem um limite, né? Tem dose letal. Mesmo a dose letal dela precisando ser muito alta, a quantidade muito alta, ainda assim isso só comprova que tudo em excesso faz mal. Embora o excesso de vitamina C no organismo tem que ser muito superior a quase todas as outras substâncias, né? Mas é interessante. Mas a digestão da semente pode ser fatal. Sim, mas eu acho que é porque tem outras substâncias ali, né? Inclusive, é até interessante, teve um cara nos Estados Unidos que ele morreu porque ele consumiu 3 sementes de cereja. Isso mesmo, cereja, aquela coisinha pequenininha que parece inofensiva. Mas porque ele morreu... Ela não deve comer demais. Tá? Porque ele morreu, o cara da cereja. Porque na semente de cereja tem cianeto. Então ele consumiu uma, ele adorou aquilo. Na laranja tem o elatril, é o B13 e o B14 que é o pangâmico. Ele consumiu uma semente de cereja, gostou, consumiu a outra, gostou, consumiu a terceira, morreu. E a gente não suspeita disso, né? Isso também é perigoso com a semente de maçã. Então a maçã, ela tem cianeto também na semente dela. Então por isso que é sempre bom que você não ingira aquela semente. Você jogue fora. Porque a semente da maçã é perigosa também. E a da melancia também é, se não me engano. Da melancia também? Vamos continuar, Maria. Foi demonstrado através de estudos eletromiográficos que 9 meses de vida intrauterina são de grande conteúdo psicológico. Gressel, Bascovitch, Lopes, 1997. Alcir Caetano, Terezinha Piva, tem mais gente. Fábio Pacheco, Zé L. Dias, Valcenir Salvador, a Tite, grande Tite, passei por ela hoje, estava ali no centro. Então, naquele período intraútero já tem, por isso que diz que a mãe deve alisar a barriga, deve ir conversando com o nenê, até porque, se falar do ponto de vista espiritual,
a consciência, o espírito, ele fica ali, mas ao mesmo tempo ele pode passear fora. Ele só vai completar, na verdade, lá pelos 7 anos. Por isso que a morte infantil é um tema bem tabu, bem polêmico. Mas o processo vai até os 7 anos. E não até o nascimento, como se achava antes. E quem se aprofunda nisso é o cara da antroposofia lá, o Rudolf Steiner. Então tá, era isso por hoje. Nosso amigo evangélico não estava, mas a gente está aí para discutir, até questões teológicas, faz parte. Boa noite a todos, científicas e teológicas. Tem um livro muito interessante, aliás, que é O Julgamento de Galileu e Outras Histórias, que a religião não atrapalhou tanto quanto alguns dizem. O cara criou a genética, era padre. Um dos maiores astrônomos era padre. Então tem vários padres. Um dos grandes também era aquele que era dominicano, Roger Bacon, que alguns dizem que é o mesmo Francis Bacon, também era padre. Então grandes pesquisadores eram padres. Padre Lando de Moura, aqui no Brasil, para citar um exemplo brasileiro, primeiro transcomunicador. Quem inventou o rádio e o telégrafo, na verdade. Boa noite a todos. Até semana que vem. So put your trust in us and we'll be champions.